Já foi dito que o poeta é um criador de linguagem. Aqui, em Manuel, isso se ratifica e radicaliza. Manuel é um inventor de linguagem. Aliás, nele, como ele mesmo afirma, só 10% é mentira. Todo o resto é invenção. Tudo o que não invento é falso. Invenção que nasce dos primeiros contatos com Vieira, quando descobre a artesania dos trabalhos com a linguagem. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases, gostar quase até do cheiro das letras. Escova. Eu tinha vontade de fazer como os 2 homens que vi sentados na terra escovando osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterradas por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. Fraseador. Hoje eu completei 85 anos. O poeta nasceu de 13. Naquela ocasião, escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. O que eu queria era não ser doutor. Nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. O que eu queria era ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor. Então meu irmão mais velho perguntou: Mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu. Mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse menino para ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou vago, mas não botou enxada. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Caso de amor. Uma estrada é deserta por 2 motivos: por abandono ou por desprezo. Essa que eu ando nela agora é por abandono. Chega que os espinheiros a estão abafando pelas margens. Essa estrada melhora muito de eu ir sozinho nela. Eu ando por aqui desde pequeno e sinto que ela bota sentido em mim. Eu acho que ela manja que eu fui para a escola e estou voltando agora para vê-la. Ela não tem indiferença pelo meu passado. Eu sinto mesmo que ela me reconhece agora, tantos anos depois. Eu sinto que ela melhora de eu ir sozinho sobre seu corpo. De minha parte, eu achei ela bem acabadinha. Sobre suas pedras agora, raramente um cavalo passeia. E quando vem um, ela o segura com carinho. Eu sinto mesmo hoje que a estrada é carente de pessoas e de bichos. Emas passavam por ela esvoaçantes. Bando de caititus a atravessavam para ver o rio do outro lado. Eu estou imaginando que a estrada pensa que eu também sou como ela. Uma coisa bem esquecida. Pode ser. Nem cachorro passa mais por nós. Mas eu ensino para ela como se deve comportar na solidão. Eu falo: deixe, meu amor. Tudo vai acabar. Numa boa. A gente vai desaparecendo, igual quando o Carlitos vai desaparecendo no fim de uma estrada. Deixe, meu amor. Eis um latim interrompido. Uma aula que se desvia e traça a trilha de um outro chegar. Aula. Nosso prof de latim, mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos, dativos, ablativos e de outras desinências. Gostaria agora de escrever um livro. Usaria um idioma de larvas incendiadas. Epa! O prof falseou, ciciou um colega. Idioma de larvas incendiadas? Mestre Aristeu continuou. Quiseram uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que às ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma. Pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que déjà visto, o desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa! O prof desalterou de novo. Outro colega denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbe gracia. Um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de tanque, porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas e pode até pegar mofo. Quiseram um idioma de larvas incendiadas, palavras que fossem de fontes e não de tanques. E um pouco exaltado, o nosso prof disse: falo de poesia, meus queridos alunos. Poesia é o mel das palavras. Eu sou um enxame. Epa! Nisso entra o diretor do colégio que assistira à aula de fora. Falou:
Seu enxame, espere-me no meu gabinete. O senhor está ensinando bobagens aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo, a chorar. Um doutor veio formado de São Paulo. Almofadinha, suspensórios, colete, botina preta de presilhas e um trejeito no andar de pomba rolinha. No verbo, diga-se de logo, usava naftalina. Por caso, era um pernóstico no falar. Pessoas simples da cidade lhe admiravam a pose de doutor. Eu só via o casco. Fomos de tarde no bar, o Ponto. Ele, meu pai e este que vos fala. Este que vos fala era um rebelde adolescente. De pronto, o doutor falou para meu pai: meus parabéns, seu João. Parece que seu filho agora endireitou. E meu pai, ele nunca foi torto. Pintou um clima de urubu com mandioca entre nós. O doutor pisou no rabo, eu pensei. Ele ainda perguntou: e o comunismo dele? Está quarando na beira do rio, entre as capivaras. O pai respondeu. O doutor se levantou da mesa e saiu com seu andar de vespa magoada. Fontes. 3 personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. 1, a criança. 2, os passarinhos. 3, os andarilhos. A criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram o desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos a presciência da natureza de Deus. Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso, em primeiro lugar, que eles faziam da ignorância. Sempre eles sabiam tudo sobre o nada e ainda multiplicavam o nada por 0. O que lhes dava uma linguagem de chão, para nunca saber onde chegavam e para chegar sempre de surpresa. Eles nunca fundavam estradas, mas inventavam caminhos. Essa a presciência que sempre vi nos andarilhos. Eles me ensinaram a amar a natureza. Bem que eu pude prever que os que fogem da natureza um dia voltam para ela. Aprendi com os passarinhos a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar ter motor nas costas e são livres para pousar em qualquer tempo nos lírios ou nas pedras sem se machucarem. E aprendi com eles ser disponível para sonhar. O outro parceiro de sempre foi a criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos e a criança em mim são meus colaboradores dessas memórias inventadas e doadores de suas fontes. E agora, Manuel por Manuel. Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui um menino Peralta. Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando era criança, eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto, que lata era navio, que sabugo era um serzinho mal resolvido e igual a um filhote de gafanhoto. Cresci brincando no chão, entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão.
de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. O menino e as árvores. Manuel de Barros.